Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente, acompanhando mais esse papo de pandemia. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. Hoje é um dia muito especial, hoje é o Dia Nacional da Saúde, dia 5 de agosto. Mas será que temos mesmo motivos para comemorar? Para essa live de hoje, trazemos um convidado especialíssimo, o médico sanitarista, ex-ministro da Saúde, o doutor José Gomes Temporão. Muito obrigada, doutor, por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rosane. Tudo bem? Tudo Cumprimentar todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Eu acho que vamos ter muita coisa interessante para conversar. Com certeza. Então, uma honra contar aqui com a participação do senhor nessa live de hoje. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Essa é a 10ª edição do nosso Papo de Pandemia, né, que é um encontro que nós criamos aqui virtual durante esse período do isolamento social, para a gente se aproximar mais dos nossos leitores, enfim, de quem acompanha a gente. Então, temos abordado aí uma série de assuntos e hoje é uma honra contar aqui com a presença do senhor, participando com a gente desse bate-papo. Eu agradeço também o pessoal que vai chegando, né, aos poucos vai chegando aqui para acompanhar a live. Eu peço que compartilhem esse link, chame o pessoal aí de casa, envia para os amigos, enfim, manda esse link aí para outras pessoas irem entrando. Sei que às vezes a gente marca um horário, o pessoal está naquela correria, ainda vai entrando, fim de dia aí, algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade. A gente está hoje estreando uma nova edição do Papo de Pandemia, né? Ele acontece aos sábados e agora também às quartas-feiras. Então, estamos inaugurando hoje um novo horário. Então, peço que as pessoas que estejam aí participando enviem aqui também suas dúvidas e perguntas aqui pelo nosso chat. Vamos tentar responder aí todo mundo ao longo da nossa conversa aqui hoje com o Dr. Temporão. Lembrando que essa live ela é transmitida no Facebook, depois ela fica disponível também no nosso YouTube, no canal do YouTube do Vida e Ação, e também no Instagram, no nosso perfil, @Vida e Ação. Acompanhe também nosso site, www.vidaeação, sem o tio e sem a cedilha, né? .com.br, assim como as nossas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, Twitter e o nosso YouTube. Bom, desde o início do ano, né, bem antes do coronavírus chegar aqui no Brasil, a gente lançou no site a seção Alerta Corona. E nessa seção a gente tem publicado diariamente matérias sobre a pandemia. Em junho desse ano, quando o portal completou 4 anos, a gente lançou esse projeto Papo de Pandemia, para a gente se aproximar mais do público, né, nesse período aí em que a gente está todo mundo trancafiado em casa, ou todo mundo não, ou boa parte ainda das pessoas está ainda cumprindo as medidas de isolamento. Aproveitamos aqui esse espaço para a gente entrevistar especialistas de diferentes áreas sobre temas voltados para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade. A ideia é sempre trazer autoridades para compartilhar os seus conhecimentos com a gente de uma maneira mais simples, mais leve, mais descontraída e acessível para os diferentes públicos. Nossa live de hoje é a 10ª do projeto Papo de Pandemia e contamos aí com a participação ilustre do Dr. José Gomes Temporão, que é médico sanitarista, foi ministro da Saúde durante o 2º mandato do governo Lula, entre 2007 e 2010. Atualmente, o Dr. Temporão é diretor executivo do Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde e é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Dr. Temporão se formou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1977. Ele se especializou em doenças tropicais nessa mesma universidade, fez mestrado em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e doutorado em Medicina Social no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Bom, considerado aí um apaixonado por saúde pública, o doutor José Gomes Temporão, que é um político luso-brasileiro bastante conhecido, foi um dos nossos cientistas brasileiros que atuaram na reformulação das políticas nacionais de saúde na Constituinte de 1988. Na vida pública, o doutor Temporão foi secretário de planejamento do INAMPS,
foi presidente do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, foi presidente do Instituto Vital Brasil, subsecretário estadual de saúde do Rio de Janeiro e subsecretário municipal de saúde também aqui no Rio de Janeiro. É um extenso currículo que o doutor José Gomes Temporão tem, sempre compartilhando seus conhecimentos, colaborando para a nossa saúde pública aqui no nosso país. Bom, para começar a nossa live, vamos lá, começando mesmo a nossa live de hoje, eu queria falar um pouco dos nossos números aí recentes, estou sabendo que estão saindo novos números aí, estou aqui tentando acompanhar aqui a TV. O Brasil está doente, está de luto, a gente sabe, né? Somos o segundo país no mundo com maior número de infecções e óbitos por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos. Já são quase 3 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus e mais de 95 mil vidas já foram perdidas. De acordo com um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, desde o início da pandemia, são 2.801.921 vidas de brasileiros aí que contraíram o novo coronavírus, né? 1.970.000 se recuperaram, que é o número que o Ministério da Saúde gosta de divulgar, o número dos recuperados apenas. 95.819 morreram e 735.335 pacientes estão em acompanhamento. São números, e por trás desses números tem vidas, tem famílias, tem pessoas, tem muito sofrimento. Hoje a realidade brasileira ela mostra que a pandemia está avançando no interior, em diversas cidades e estados, né? O número de mortes vem se mantendo em mais de 1.000 por dia, mais do que as nossas taxas de homicídios e de acidentes de trânsito, já são vergonhosas. A previsão é que ainda essa semana o país atinja a triste marca de 100 mil mortes por Covid-19. Uma pesquisa indicou que até novembro vão ser 180 mil mortes no Brasil. Estacionamos no mais alto patamar da pandemia e parece que não há trégua. A pandemia não está dando trégua. Em 9 estados brasileiros a pandemia está avançando. O Acre, eu estava vendo hoje, é uma grande preocupação no momento, né? A pandemia está crescendo lá, os casos estão aumentando. Nenhuma parte do país parece estar realmente protegida desse vírus. A interiorização da pandemia é mais uma ameaça num país de dimensões continentais como o Brasil, e nesse ranking os números só crescem aí numa proporção geométrica. Hoje a média em todo o país, eu estava vendo esses números, é de 42 mil casos por dia, 24% a mais do que era registrado há 14 dias. Ou seja, a transmissão ela continua acelerando, enquanto as medidas de isolamento social foram afrouxadas em boa parte do país. Doutor Temporão, o senhor tem acompanhado muito de perto a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, e deu uma entrevista que reproduzimos em nosso portal Vida e Ação, no final de abril, em que o senhor falava de 3 crises: crise econômica, crise política e a crise sanitária. E fazia também algumas projeções alarmantes sobre um colapso na saúde, que infelizmente isso acabou acontecendo, né, especialmente abril e maio ali, a gente teve uma explosão de casos, tivemos um pico da doença em várias cidades do país, várias capitais que não tinham, né, infraestrutura hospitalar para atender tantos doentes. Isso aconteceu também muito aqui de perto, aqui no Rio de Janeiro. Quase 5 meses depois do anúncio das primeiras medidas de isolamento social nas grandes capitais, como é que o senhor analisa esse cenário hoje? Saímos do fundo do poço, ainda está longe da gente encontrar uma luz no fim do túnel. Afinal, doutor, esse longo platô vai ter fim? Quando começa realmente a cair? Bom, a verdade é que ninguém tem essa resposta, né? A gente pode fazer algumas ilações. Nós estamos vivendo agora um momento onde a doença, que na verdade apresentou padrões bastante heterogêneos dependendo de cada região do país, não dá para falar numa pandemia brasileira. Temos que falar numa pandemia da região norte, da região nordeste, sudeste. Ela agora vai para o interior, para a região sul, parte do centro-oeste. É isso que explica esse platô, né? Nós atingimos um platô e estamos mantendo esse número alto de óbitos e de casos. O número de casos ele pode ser multiplicado facilmente por 7. Então hoje nós já temos com certeza mais de 20 milhões de casos
dessa doença no Brasil. Os estudos feitos pela Universidade Federal de Pelotas mostram que há uma subestimativa muito grande do número de casos, porque nós estamos testando pouco. E esse é o reflexo, essa situação dramática, onde, na verdade, infelizmente, há uma certa tendência à naturalização do número de mortes que acontecem todos os dias. Muita gente andando pelas cidades sem máscara, não dando muita bola para as medidas de distanciamento, de higiene. E isso é resultado de uma abordagem completamente equivocada da pandemia pelo governo federal. É um quadro muito complexo, tem que ser analisado com muito cuidado. De um lado, você tem um sistema de saúde universal. Havia uma grande expectativa, inclusive internacional, sobre o desempenho do Brasil em relação a essa doença. A saúde pública brasileira é muito bem avaliada, tem muito prestígio internacional. Nós somos o maior país do mundo em termos de população que tem o Sistema Universal de Saúde. Temos o maior programa de cuidados primários, de atenção primária, que é a nossa estratégia de saúde da família, que cobre 150 milhões de pessoas. Enfim, várias políticas, política da AIDS, programa de imunizações, política de transplantes. E a liderança brasileira em relação à política de combate ao tabagismo, ao fumo, com resultados expressivos. E, infelizmente, o que nós vimos é uma doença chegar num país, numa violenta crise econômica já, desde 2014. Essa crise se estende com desemprego estrutural, com subemprego, 40 milhões de brasileiros trabalhando por conta própria, sem nenhum tipo de proteção social, com muita desigualdade e grande parte das famílias vivendo em situações precárias, seja do ponto de vista de saneamento, de habitação, de acesso à moradia, à alimentação, a cuidados de saúde. Num país muito desigual, não dá para falar da pandemia na capital de São Paulo e em Manaus, são realidades completamente distintas. Nós tentamos nos organizar para isso, com muita dificuldade, porque o SUS vem mostrando a sua resiliência, a sua capacidade de resposta. Sem o SUS, a situação seria muito mais dramática do que a que nós estamos vivendo, mas já encontra um SUS subfinanciado, fragilizado, com filas, tempo de espera longo, dificuldades de acesso, problemas de qualidade, falta de pessoal, fechamento de leitos. Então, o cenário... Sucateado, né, doutor? Sucateado. Mas também muito heterogêneo, porque em muitos municípios brasileiros funciona razoavelmente bem. Né? Mas isso é muito heterogêneo. Bom, mas o problema é que quando a doença chega, você, no primeiro momento, no primeiro mês, você tem um ministro, que assume a responsabilidade e tentam dar, digamos assim, uma certa coerência, né, técnica, científica, sanitária, no sentido de liderar o esforço nacional. O problema é que esse esforço, evidentemente, um esforço que buscou ampliar leitos de UTI, buscou conseguir testes no mercado internacional. O Brasil é talvez o país do mundo que menos testa proporcionalmente ainda neste momento, tentando adquirir respiradores, tentando mobilizar profissionais. Mas isso durou pouco, porque o presidente da República assume desde o início uma postura irresponsável, negacionista, de negação da ciência, e cria uma falsa polaridade entre economia e saúde. Então, exatamente no momento em que a economia tem que estar a serviço da vida, a serviço da saúde, se cria essa falsa polarização. De outro lado, sinaliza para a sociedade que seria uma doença como outra qualquer, o que foi um gravíssimo erro, porque não é uma doença como outra qualquer. É uma doença muito grave, a capacidade desse vírus de disseminar é altíssima e a letalidade é muitas vezes mais alta do que as síndromes respiratórias gripais que acontecem sazonalmente nessa região do planeta. Então você teve, de um lado, um SUS com dificuldades e que buscou enfrentar a situação. Você tem, de outro lado,
uma economia, uma política econômica, uma visão econômica que não ousou. A única medida concreta até o momento foi a ajuda às famílias mais pobres de R$ 600 por mês em 3 parcelas, está se discutindo agora a eventual prorrogação, mas você não teve nenhuma outra medida, por exemplo, em relação à manutenção do emprego. O microempresário, o microempreendedor foi abandonado, não conseguiu acesso ao crédito. Enfim, foram medidas do campo econômico muito, muito tímidas para o tamanho do desafio. E, de outro lado, a terceira dimensão, a dimensão de que você perdeu a liderança nacional. Uma situação como essa, como eu vivi em 2009 com o H1N1, mantidas as diferenças conjunturais e estruturais, você tem que liderar, o presidente da República tem que liderar um esforço nacional, chamar a sociedade como um todo, os ministérios, os estados, os municípios, a sociedade, o setor privado, as organizações não governamentais, a grande imprensa, a ciência brasileira, num grande esforço de enfrentar essa situação. E nós não vimos nada disso. Aliás, os países no mundo que conseguiram enfrentar com qualidade e com sucesso essa pandemia, tiveram essa liderança, essa coordenação e essa estratégia de enfrentamento. Nós não tivemos, nós jogamos isso fora. E mais grave, o governo começa a acenar com o fato, a ideia de que tem um medicamento ou medicamentos que atuariam sobre a doença, sobre a evolução da doença, o que é falso. Não Sim. existe nenhum estudo que comprove que, até o momento, nenhuma droga tem ação direta sobre o vírus e, portanto, não tem nenhum impacto que tenha sido mensurável pela ciência. Então, quando você cria todo esse contexto e você analisa a desigualdade estrutural, onde milhões de brasileiros não tiveram condições de fazer o distanciamento social por um período prolongado, claro, as pessoas têm que sair de casa por vários motivos. Porque tem que trabalhar para ganhar o dinheiro que é para comprar alimento, né? Para sobreviver. Não dispõe de condições estruturais de moradia adequada. São famílias com 8, 10, 12 pessoas morando em residências de 1 cômodo, 2 cômodos, se tanto, com condições difíceis de acesso à água, ao saneamento, ou a álcool gel, ou o que seja, para fazer a higienização. Ou seja, tem toda uma dimensão, e agora comprovada por vários estudos, mostrando como essa doença impactou os mais pobres, os mais vulneráveis, os com menor grau educacional, menor nível de renda, que moram nas periferias. As evidências científicas começam a aparecer agora. Então, quando você soma tudo isso, o resultado está aí. Nós estamos A essa tempestade perfeita para a tragédia, né, doutor? Exatamente. São 100 mil óbitos. O que são 100 mil óbitos? Bom, por ano no Brasil morrem 40 mil pessoas de acidentes de trânsito. Então, nós temos aí 2,5 vezes o número de óbitos por Covid-19 em 4 meses. Né? E sem uma luz no fim do túnel. Porque qual é a grande esperança agora de todos? A gente pode conversar sobre isso. Sim. É a vacina. Né? Ou Sim. o surgimento de uma droga que atue diretamente sobre a doença, sobre a evolução da doença, coisa que ainda não temos. Então, no meio desse contexto todo, você vê, então, como os estados e municípios ficaram sem referência, porque o Ministério da Saúde está há 90 dias sem ministro e substituiu os especialistas em saúde pública por pessoas totalmente desqualificadas para cumprirem a missão para a qual foram designados, que lá estão agora. O Ministério da Saúde perdeu completamente prestígio político, técnico e científico. Né? É um espaço isolado. Os governadores e prefeitos tentaram lidar da melhor maneira possível, mas sem essa coordenação, essa articulação nacional, que é fundamental para você ter sucesso numa situação como essa. Muitos especialistas são unânimes em afirmar que a falta de coordenação central da crise sanitária é responsável pelo Brasil estar apresentando esses índices aí absurdos, né? Na vice-liderança do ranking nacional de casos de Covid, só atrás dos Estados Unidos. Desde o primeiro momento, não houve um alinhamento entre as políticas adotadas nos estados e municípios junto ao poder central.
Essa bateção de cabeça, doutor, para o senhor, é responsável também por estarmos onde estamos? Com certeza. Mas, na verdade, veja, eu faço um diagnóstico aí que é o seguinte: como o governo federal assumiu uma postura anti-ciência, uma postura irresponsável, criminosa, que expôs a população brasileira e que se reflete nesse número de óbitos, os governadores e prefeitos, em conjunto, quero chamar a atenção para o consórcio do Nordeste, que montou um comitê de especialistas para assessorar os governadores do Nordeste, sociedades da área da ciência, sociedades da área da saúde pública, sociedades médicas, Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências, a grande mídia, partidos políticos, até o Congresso Nacional, se fizeram um esforço isolado de tentar enfrentar essa situação com as armas, com as condições de que dispunham. É o que eu chamo da criação, da construção de uma governança paralela não formalizada enquanto tal. Seria o seguinte: uma autoridade sanitária paralela. Ela não foi formalizada enquanto tal, mas na prática, um exemplo disso é o seguinte: quando você liga agora a televisão e vê os jornalões da noite, a primeira coisa que falam é: segundo o consórcio de imprensa, o número de óbitos e de casos é tal. Quer dizer, nem se referem mais ao Ministério da Saúde. A situação é tão dramática que, se baixasse um marciano aqui, ou um turista, que pedisse uma explicação, mas o que é isso, não iria entender. Mas vem cá, esses dados não são os dados oficiais? Não, os dados oficiais ninguém confia, porque o governo tentou maquiar, mascarar a realidade. Então, esse nível de fragmentação que está levando, inclusive, que nesse momento a falta de diretrizes nacionais para volta à normalidade, a não existência dessas diretrizes, a não existência de uma liderança, fazem com que cada governador e cada prefeito tirem do seu chapéu as estratégias, as soluções, tentando copiar do que foi feito no exterior, tentando adaptar, errando, acertando. E tudo isso se expressa em quê? Em dor, em sofrimento, em morte. E as pessoas ficam confusas também, né, doutor? Em plena pandemia, como o senhor já colocou aqui, nós trocamos 2 vezes de ministro da Saúde, estamos há 3 meses sem um titular. O senhor já havia falado na entrevista que nós demos com o senhor em abril no nosso site, da sua preocupação com a nomeação de militares para funções estratégicas no controle da pandemia. Relatórios recentes mostram que o ministro interino, general Eduardo Pazuello, ignorou medidas de isolamento social e sobre o uso da cloroquina. Trazer toneladas de alimentos, de insumos dos Estados Unidos para a produção de cloroquina no Brasil, e hoje aí temos um excesso desse medicamento nos laboratórios do Exército, né? Mais de 38 milhões de toneladas, não se sabe o que fazer com isso. Enquanto outros medicamentos básicos para tratamento da Covid e outras tantas doenças não chegam até quem precisa. O senhor acha que hoje temos no Brasil uma crise provocada, uma crise sanitária grave, provocada pelo presidente com a conivência das Forças Armadas? Olha, eu acho que essa situação foi construída. Isso não é por acaso. É natural você cometer erros numa situação tão complexa como essa. É compreensível, você não vai acertar sempre. Mas não se trata disso. Na verdade, o que se percebe é uma postura deliberada de sabotagem de uma articulação nacional de enfrentamento da Covid-19. Então, veja, quando eu faço a opção de não ouvir os cientistas, eu pergunto aqui: quem foi o cientista, o sanitarista, o epidemiólogo, o virologista, o infectologista respeitado, com currículo, que foi procurado pelo governo para ajudá-lo a enfrentar essa situação? Nenhum. Né? As poucas pessoas que apareceram em defesa do governo, ou em defesa dessa estratégia equivocada, ou em defesa do uso dessa droga que não funciona, são pessoas desqualificadas, com todo respeito. São pessoas que não têm a menor condição, não têm conhecimento. Né? E então é uma coisa tão esquizofrênica que o tempo todo, desde março até o momento, a sinalização é: infelizmente as pessoas morrem. Fazer o quê? Olha, tem uma droga aqui que funciona. Falso. Não conversa com a ciência. Pelo contrário, esse é um governo
inimigo da ciência. Esse é um governo que cortou pela metade os recursos para a ciência brasileira. A ciência brasileira está numa situação dramática nesse momento. E olha que paradoxal. A única resposta que está vindo de maneira consistente é da ciência, é da saúde, dos profissionais de saúde. Mais de 200 profissionais de saúde já morreram dessa doença, né? Até hoje o presidente foi incapaz de mandar uma mensagem de qualquer tipo, de empatia ou de solidariedade, né? Simplesmente ignora, né, esses milhares de médicos, enfermeiros, auxiliares, anestesistas, pneumologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que estão salvando vidas todos os dias, né? Veta um projeto Nenhuma palavra de de lei. reconhecimento, né? Não é nem é mais do que palavra, né? Nem, Você tem nem isso. nada, é simplesmente nada. Ignora, simplesmente. Bom, então eu sustento a tese de que não é um acúmulo de erros, é uma postura proposital e a opção por um caminho cujo resultado está aí, 100 mil óbitos. Certo. Doutor, olha só, estou aqui recebendo, vou ler aqui um pouco, várias pessoas estão entrando na nossa live aqui, estão comentando, estão chegando aqui. Bom, a Vânia fez um comentário aqui, viva o SUS, apesar de estados e municípios roubarem descaradamente. Obrigada, Vânia Nunes, está participando aqui com a gente. A Miriam Ponte de Farias, muito bom esclarecimento. Carlos Vinícius Marins, demora anos, décadas para construir o exemplo que fomos para o mundo com o SUS, apesar de todos os seus problemas. Para destruir, porém, bastam poucos meses. É o que o Carlos Vinícius está comentando aqui. A Simone Matar Vilela, sim, Temporão, exatamente assim. A Vânia voltou a comentar aqui, o estado do Rio foi o exemplo para o mundo de saquear um estado em tempo recorde. Bom, está falando da outra questão. Aqui o Luiz Roberto Londres está falando, Temporão, como gostaria de vê-lo de volta ao Ministério da Saúde. Isso eu ouvi muito também divulgando a live, doutor. Várias pessoas. Ai, que saudade, né? Todo mundo está com saudade dos tempos que a gente tinha um ministro da Saúde. Aqui também, a Maria Nazaré Barcelos, a população se sente confusa e incapaz de interpretar os dados veiculados. Acabam agindo de forma intuitiva ou intempestiva, rompendo as normas de isolamento. A Gisele Nichols está comentando aqui, como o senhor vê a desmobilização dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro, com altos gastos públicos e ainda com a pandemia em alta? Daqui a pouco vamos falar sobre a situação do Rio de Janeiro e eu vou voltar a falar sobre isso daqui. A Miriam fez um comentário em cima da questão da cloroquina. Quando essa quantidade absurda de remédio vencer, vão jogar no lixo? Isso quer dizer, o nosso dinheiro vai para o lixo, somos nós quem vamos pagar essa conta. Realmente é muita... Depois vamos ler outras mensagens aqui. Eu gostaria de perguntar para o senhor agora o seguinte, mesmo contaminado, já que o assunto a gente está falando aí do senhor presidente da República, mesmo contaminado pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro continuou sua postura negacionista, ignorando as medidas mais básicas para prevenir o contágio e induzindo pessoas sem esclarecimento ou menos esclarecidas a fazer o mesmo. O senhor acredita que esse comportamento é responsável pelo espalhamento da pandemia no Brasil, principalmente no interior dos estados brasileiros? Existe cura para negacionismo, doutor? Olha, com certeza é responsável, né? O comentário que apareceu aí anteriormente é exatamente sobre isso, quer dizer, essa postura cria o quê? Cria confusão. Quando você cria confusão, as pessoas ficam inseguras. Quem é que está falando a verdade? Será que é assim? Será que não é? Será que é tudo isso que estão dizendo? Será que realmente esse remédio funciona? E tudo isso tem o objetivo de criar confusão, exatamente. Quer dizer, desde o momento, a postura do presidente foi tentar evitar que as pessoas ficassem em casa. Porque ele estava preocupado com a questão política e com a questão econômica, que é uma falsa questão. Todos os países que fizeram o distanciamento social mais radical, onde 70% da população ficou em casa por 2 meses ou um pouco mais, voltaram melhor até do ponto de vista da economia. Já tem evidências mostrando isso. Então, essa postura ela é totalmente equivocada, porque ela não se baseia em nenhuma evidência científica, em raciocínio, ela não se baseia em planejamento. Não é? É um caos. Essa é que é a verdade. Nós não temos governo, estamos vivendo... Nós temos
Chegamos ao ponto do ministro da Ciência e Tecnologia dizer que testou positivo, que estava tomando um remédio que só foi testado em laboratório in vitro. Quer dizer, é gravíssimo isso. Quer dizer, então, quando você soma isso tudo, você tem exatamente o que nós estamos vivendo. Essa coisa da comunicação, ela é central. Uma é tão importante quanto ter leito, respirador, a atenção primária funcionando, teste, né? E conversar com a ciência, ouvir a ciência, tão importante quanto isso é liderança, coordenação, estratégia e enfrentamento organizado dessa situação. E dentro disso, a comunicação é fundamental. Aí eu pergunto, qual é a peça de comunicação de impacto, né, que esteja presente em rádios, TVs, redes sociais, mídias, todas elas, de educação, orientação, informação? Nenhuma. Infelizmente. Simplesmente não existem. O que existe são iniciativas de entidades, instituições. Nós estamos vendo, por exemplo, uma grande mobilização das próprias comunidades que, abandonadas pelo governo, tentam, através de doações, mobilizações, em São Paulo, no Rio, pipocando pelo Brasil inteiro, movimentos ligados à questão de raça, de gênero, cultura, movimentos de bairros, né? E isso é que ainda nos dá uma esperança de que esse país, na verdade, está vivo, tem muita gente boa trabalhando e nós vamos superar, sim, essa situação. Agora, o senhor acha que o presidente, já que a gente continua falando aqui nele, o senhor acha que o presidente comprou a confiança da população mais carente e, portanto, mais vulnerável com esse auxílio emergencial de R$ 600, ou esse valor ele pode realmente mudar a realidade de milhões de brasileiros aí diante do aprofundamento da crise que estamos vivendo? Bom, esse auxílio de R$ 600, deve ser dito, que foi por decisão do Congresso Nacional, porque a proposta do governo era de R$ 200. Então, subiu para 600 e o Congresso assim determinou. Já se discute. Mas ele está pegando carona na onda da popularidade dessa medida, já está falando aí. Quando você olha apostando nisso como uma estratégia para lançar a sua candidatura à reeleição. Sim, com certeza. Eu acredito que isso tem um impacto, sim, entre os estratos mais vulneráveis da população, mas nós temos que partir daí para a discussão de uma renda universal, não é? Que seria o grande salto. Mas fazer uma proposta como essa, mais ousada, de uma renda universal, até porque o impacto no mundo do trabalho está criando uma gigantesca massa de trabalhadores informais, uberizados, como se diz, não é? Precarizados, não é? Dramática. Então, uma renda universal seria uma medida muito importante. Mas para isso você tem que fazer uma reforma fiscal e tributária que tire de quem tem muito para colocar para quem tem pouco. Na verdade, a proposta que está sendo começada a discutir no Congresso agora não toca em nenhum ponto estrutural mais importante. E isso interessa ao SUS também e à saúde, porque é a questão do financiamento do SUS. Bom, ainda falando um pouco aí do nosso presidente, que eu acho que eu espero encerrar nessa questão aqui, porque a gente tem outros assuntos para falar, né? Mas o presidente tem sido alvo, né? Já foi alvo de 5 representações criminais no Tribunal Penal Internacional, a corte sediada em Haia, na Holanda, que julga graves violações aos direitos humanos, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, pela atuação dele justamente na pandemia do coronavírus. Na entrevista ao Vida e Ação, o já tinha atribuído ao presidente a responsabilidade por esse caos que o senhor já falou novamente aqui hoje. O senhor acredita que o presidente deve ser punido? Que tipo de punição? Quem mais deveria ser punido com ele? As Forças Armadas também não estariam sendo condescendentes demais com essas atitudes? Com certeza. Eu acho que essa punição ela vai se dar no campo da política, mas ela deve se dar também, a meu ver, no campo criminal. Porque se nós analisarmos com detalhe, as evidências sobram. Os comportamentos responsáveis, a indução a comportamentos responsáveis da população, comportamentos inseguros, né? Você fazer um diagnóstico de que faltam medicamentos essenciais para tratar os pacientes internados e se importa toneladas de um medicamento que não funciona. Acho que as evidências de crime contra o patrimônio, contra a vida, são muito evidentes, né? E em algum momento isso vai ficar bastante claro. Aliás,
as novas pesquisas que vão sair, e aí a ciência brasileira que vai fazê-las e realizá-las, elas já estão sendo feitas e realizadas, vão demonstrar com muita robustez essa responsabilidade. Essa responsabilidade deve ser cobrada por todos os brasileiros que prezam a vida e a liberdade. Aqui está um comentário aqui. Quando o jogo político e econômico se torna mais importante do que a vida das pessoas, significa que o caos está muito próximo. É isso, né, Carlos? Carlos Vinícius Marins comentando aqui. Doutor, vou falar um pouquinho, queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua gestão enquanto ministro da Saúde, né? Durante a sua gestão no Ministério da Saúde, o senhor participou do enfrentamento da pandemia do H1N1 em 2009 e de outros surtos, como de febre amarela e de dengue. O senhor trabalhou também fortemente para o avanço nas políticas relacionadas a direitos sexuais e reprodutivos, criação das UPAs e pela quebra da patente de um antirretroviral para distribuição pelo SUS aos portadores de HIV. Enfim, várias medidas foram tomadas muito importantes na sua gestão. Na entrevista publicada recentemente no Vida e Ação, o senhor tinha traçado um paralelo entre a pandemia da Covid e a epidemia de H1N1. Dá para comparar essas duas epidemias, doutor? Que lições podem ser tiradas da epidemia H1N1? E quais são os principais erros e acertos na gestão dessa, que é a pior crise aí da história da saúde pública no Brasil em 100 anos? Bom, em 2009, nós tivemos a Organização Mundial da Saúde decretou um risco sanitário mundial, uma pandemia de um vírus da família influenza, de uma outra família, que tinha sofrido uma mutação no México e que adquiriu a capacidade de infectar seres humanos, saltou de espécie, como se diz. As primeiras semanas, em 2009, foram muito semelhantes às que nós vivemos aqui. Por quê? Uma doença nova, desconhecida, de potencial de agressividade pouco conhecido, muitas dúvidas, muita interrogação. E eu vivi isso, foi uma situação bastante difícil, mas logo nós percebemos que era um vírus que tinha um comportamento muito semelhante aos vírus respiratórios que circulam durante essa época do ano no continente sul-americano, em termos da sua capacidade de infecção, de transmissibilidade e também em termos da sua taxa de letalidade, era muito próxima, né? Então, esse foi um fator que diferencia radicalmente da situação de hoje. Esse coronavírus, ele tem uma capacidade de transmissão mais alta e ele tem uma letalidade, uma gravidade mais alta. O coronavírus não causa uma pneumonia ou complicações bacterianas de uma doença respiratória como a influenza. O coronavírus causa uma doença sistêmica. Ele está sendo ainda compreendido, mas nós já temos várias evidências de que o coronavírus atinge vários órgãos, o sistema nervoso central, intestino, pele, rins, coração, não é? Então, rapidamente nós vimos isso. Outra diferença, nós tínhamos governo, tínhamos um presidente da República, o presidente Lula, e o ministro assumiu a liderança, eu assumi a liderança desse processo, fazendo o quê? Ouvindo a sociedade e trabalhando com os cientistas. Só isso. Se você tem o apoio do presidente da República, se você ouve a ciência, tem a ciência do seu lado, monta um bom plano de comunicação de informação com transparência para a sociedade e mobiliza o sistema de saúde, você tem condições de ter um bom resultado. E aí a outra diferença importante é que nós conseguimos, num prazo muito curto, ter uma vacina. Por quê? Porque é exatamente um vírus da família da vacina que a gente toma todos os anos, contra a gripe, da influenza. E o Brasil, em 2010, foi o país que mais vacinou no mundo proporcionalmente. Nós vacinamos mais de 90 milhões de pessoas, sendo que dessas 90 milhões de doses que nós utilizamos, 40 milhões foram produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, que é quem produz a vacina da gripe sazonal. As outras doses nós compramos no mercado internacional. Então nós conseguimos rapidamente. Então, já no segundo semestre de 2010, a doença já não tinha muita expressão. E hoje o H1N1 continua circulando, mas ele continua circulando como um dos muitos vírus que circulam sazonalmente durante esse período no Brasil. Uma outra diferença importante, por fim, é que as redes sociais estavam engatinhando. Você não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp e mais.
Quando as pessoas entravam na internet, entravam no computador do trabalho de casa. Ninguém entrava na internet pelo celular. É Então, nós verdade. tivemos uma revolução na comunicação para o bem, porque hoje a gente se comunica, estamos fazendo isso aqui agora, e muita Sim. gente nos assistindo graças a esse avanço das tecnologias. Mas, por outro lado, também a disseminação de notícias falsas, e aumentou exponencialmente, o que exige um esforço redobrado da sociedade, do governo e da sociedade de enfrentamento dessa situação. Então, são situações bastante distintas que foram muito semelhantes apenas nas primeiras semanas, daquele momento em que você não sabe ainda o que vai acontecer. Mas logo depois mudou. Nós estamos vivendo um momento radicalmente distinto do que vivemos em 2009. Agora, doutor, durante a pandemia vivemos momentos dramáticos aí, né? Não que estamos continuando a vivenciar, mas já vivemos alguns momentos dramáticos aí, inclusive de médicos tendo que fazer a lamentável escolha de Sofia na hora de decidir quem devia ter direito a um respirador, por exemplo. Nosso sistema de saúde pública está preparado para atender, depois de 4 meses de pandemia, está preparado para atender novos casos numa segunda onda ou outras ondas de coronavírus que podem vir a acontecer, ou mesmo até outros vírus que venham a aparecer? O senhor acha que o SUS sai dessa pandemia mais fortalecido e estruturado? Eu não tenho dúvida, ele sai muito mais fortalecido, principalmente politicamente. Nós abrimos 20 mil leitos novos de UTI nesses meses, né? Nós ainda não temos um número de quantos vão permanecer funcionando, ou qual é a percentagem desses 20 mil que são provisórios, como hospitais de campanha ou outros. Mas uma coisa preocupante é que o Conselho Federal de Medicina fez um estudo mostrando que esses 20 mil novos leitos que foram abertos, eles mantêm mais ou menos o mesmo padrão de distribuição anterior. Ora, então, eu já tinha uma situação de concentração de leitos de UTI aonde? Na região sudeste, nos contextos metropolitanos, em relação à região nordeste e norte principalmente. Então, nós não conseguimos fazer com que... Por quê? Isso é explicável por quê? São várias características, mas uma delas muito importante é que para abrir leito de UTI, você tem que ter equipe. Medicina é uma área do conhecimento, do saber e da prática humana que quanto mais tecnologia você incorpora, mais gente qualificada você precisa. É exatamente o contrário de fábrica de carro, você bota robô, elimina emprego. Banco, você bota computador, elimina trabalho humano. Saúde, pode botar o que você quiser, vai precisar de mais gente qualificada. Então, onde você não tem médicos capacitados, treinados, enfermeiros, fisioterapeutas, a equipe toda que trabalha no CTI, você não tem como abrir um leito de CTI. Esse é um pré-requisito. Então, essa desigualdade estrutural na saúde é muito séria. Agora, eu não tenho dúvida de que nós ganhamos muito politicamente, principalmente. Você veja que coisa curiosa. Nós vivemos décadas onde o SUS só apanhava. Apanhou tanto que em 2016 o Congresso Nacional aprovou a emenda 95 e congelou os gastos em políticas sociais por 20 anos. E o SUS foi diretamente afetado por essa medida. Aliás, vou fazer um comentário aqui que eu tenho feito sempre. É profundamente lamentável que os senadores e deputados que aprovaram essa medida, que afetou diretamente a segurança de 150 milhões de cidadãos brasileiros, esses deputados e senadores, para as suas demandas cotidianas de consultas, exames e internações, usam planos de seguro-saúde. Em parte, pagos pelo nosso dinheiro, pelos impostos, subsidiados pelos nossos impostos. Então, eles tomaram uma medida que impacta profundamente a população e eles não foram impactados. Aliás, isso se expressa em várias outras dimensões. Então, essa fragilidade estrutural, ela persiste, ela está aí, mas eu acho que politicamente, depois de décadas de apanhar o tempo todo, agora até a grande imprensa, o Estadão acabou de publicar 3 editoriais em dias seguidos defendendo o SUS. Eu até esfreguei os olhos quando eu fiquei lendo, porque eu não acreditei. Mas parece que finalmente a ficha está caindo, que Sim. sem um sistema universal de qualidade,
que de fato atenda a todos, não há segurança possível num país tão desigual como o Brasil. Então, imaginar, como muitos delirantes imaginam, que o ideal era ter um SUS para os pobres e tentar empurrar um setor privado fajuto para atender a população brasileira, acho que está evidente que isso não vai acontecer, isso não vai funcionar. A grande questão agora é a seguinte: o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falou que ele também acha que o SUS é fundamental, mas que tem que ter reformas. Sim. E está todo mundo querendo saber, muito bem, nós queremos discutir, as entidades da área de saúde pública estão abertas ao diálogo, mas nós queremos saber que propostas, porque existem propostas e propostas. Existem propostas que fortalecem o SUS enquanto sistema universal, existem propostas que o podem fragilizar. Então agora nós entramos numa outra etapa, que é, bom, se nós queremos de fato, e a sociedade brasileira exige um sistema público de melhor qualidade, quais são as reformas? Sim, elas são necessárias, mas quais são as reformas que devem ser feitas para que esse preceito constitucional está lá, artigo 196 da Constituição Brasileira. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, e ela é conquistada através de políticas econômicas e sociais. Olha que interessante. É isso. Saúde não depende apenas de médico, de hospital e de medicina. É uma expressão do conjunto de políticas econômicas e sociais onde o sistema de saúde tem um lugar. Então agora a sociedade brasileira tem que começar a discutir para onde nós queremos levar esse sistema tão importante. Agora, falando aqui sobre o SUS, surgiu aqui uma dúvida do João Maurício Carneiro, que é o seguinte: afinal, o problema principal do SUS é de subfinanciamento ou gestão adequada? Então, deixa eu procurar aqui um número para dar para ele. Como é o nome dele? João Maurício Carneiro. Vamos lá. Eu vou dar um número aqui para ele que vai responder essa dúvida. Essa é uma falsa questão, né? Todo o sistema de saúde, em qualquer lugar do mundo, precisa de melhorias na gestão. Mais eficiência, gastar melhor os recursos, mais transparência. Tem que ter um modelo de gestão que permita ao gestor gastar melhor os recursos, evitar a fraude, evitar o desvio. Todo mundo concorda com isso, não tem ninguém que é contra isso. Então, o SUS precisa disso. Mas negar que há um subfinanciamento grave é dramático. E o exemplo, são vários exemplos, mas dois números muito importantes. Enquanto todos os países do mundo que têm sistemas universais, Inglaterra, Canadá, Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, a participação do gasto público, ou seja, do gasto do governo no gasto total em saúde, está acima de 60%. Na Inglaterra, 80% do gasto total é gasto público. E no Brasil, 46%. 25% são gastos das empresas no Brasil e 28% é desembolso direto. É o cidadão tirando do bolso e pagando remédio, exame, consulta, procedimento, quando não consegue ter a tempo e a hora. Então, é uma estrutura completamente inadequada. O Brasil gasta razoavelmente em saúde, 9% do PIB, mas quem gasta é a população e o empresariado, mas que depois abate do imposto de renda devido. Então, o governo é que gasta pouco. Segundo número, e esse aqui é para acabar a discussão aqui. No ano passado, o SUS, para atender 150 milhões de brasileiros que dependem única e exclusivamente do SUS, 75% da população, o SUS dispôs de 240 bilhões de reais. Ou seja, dá mais ou menos R$ 1.600 per capita ano. Ao mesmo tempo, o setor privado, que atende parcialmente 50 milhões. Por que eu digo parcialmente? Porque transplantes é tudo SUS. Medicamento muito caro para doença crônica é SUS. Vacina é SUS. Atendimento de urgência e emergência SAMU é SUS. Vigilância sanitária e epidemiológica é SUS. Então, para atender em consulta, internações e exames os 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, eles gastaram 200 bilhões, R$ 4.000 per capita ano. Então, os que dizem que o SUS tem muito dinheiro, ora, então vamos pegar um pouquinho do lado de lá do setor privado, que lá está sobrando, então.
E eles Verdade. reclamam que não dá. Então é evidente que está subfinanciado, gravemente subfinanciado. Então uma proposta séria para enfrentar essa questão é, ao mesmo tempo, melhorar o financiamento, através de várias estratégias, podemos falar aqui sobre isso, e melhorar a gestão. Até para melhorar a gestão, eu preciso de mais recursos. Eu tenho que informatizar, eu tenho que ter cabo de fibra ótica em toda essa rede no Brasil inteiro, eu tenho que capacitar, treinar, formar. Enfim, então essa é aquela velha e falsa questão que os privatizantes dizem, não, está sobrando dinheiro, tem muita roubalheira. Teve uma pessoa que fez um comentário aí, não se iluda, o roubo, o desvio da saúde, como em várias outras áreas, é minoritário em relação ao montante de recursos que são utilizados. A maioria dos gestores é séria e responsável, mas em toda a área, não só na saúde, na medicina, na educação, em qualquer área, vai ter sempre gente com outros interesses. E eles têm que ser punidos, afastados e fiscalizados. Verdade. Doutor, aqui no Rio de Janeiro, trazendo agora para o Rio de Janeiro, e tem mais perguntas aqui de pessoas que estão aqui no nosso chat, trazendo para a nossa realidade aqui do Rio de Janeiro, a pandemia parece ter desacelerado e que já até voltamos aí a um novo normal, né? Com shoppings, bares e praias já funcionando, ainda que parcialmente. Hoje, no dia de hoje, o governo do estado proibiu a volta às aulas pelo menos até o dia 20 de agosto, apesar da prefeitura ter autorizado a reabertura facultativa de escolas particulares. Né? Isso aconteceu, foi uma polêmica recente, o prefeito falou que podia reabrir e o governador hoje determinou que até o dia 20 de agosto nenhuma escola pode abrir. A flexibilização do isolamento social representa um risco de segunda onda em muitas regiões, principalmente no Rio de Janeiro, já alertaram alguns pesquisadores, Fiocruz. O senhor acha que é hora de flexibilizar tudo como está acontecendo? Há o risco de termos que voltar atrás, com muitas cidades muitas cidades já estão tendo que fazer, estão tendo que voltar atrás nas medidas e fechar tudo de novo? Nós assistimos isso em várias cidades do mundo. Né? Isso aconteceu na França, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Alemanha, aconteceu no Japão, aconteceu na China, aconteceu nos Estados Unidos. Existe esse risco, sim, principalmente quando você faz uma reabertura mal planejada, sem critério. Aqui no Rio foi um bom exemplo. Quer dizer, você colocar a abertura de shopping center como prioridade, por favor, todo mundo sabe que ambientes fechados são exatamente os ambientes mais propícios e onde você tem um risco de contaminação muito maior, se você tem portadores assintomáticos ou sintomáticos. No ambiente fechado, esse risco é muito maior do que no ambiente aberto. Né? Então, houve pressão de empresariado, as pessoas já estavam cansadas, exatamente porque ninguém consegue ficar 4 meses, né, em quarentena, isolado, muita gente precisando sair para sobreviver, enfim, aquilo que nós já conversamos aqui no começo. Mas aqui no Rio, acho que houve não só isso, mas também está havendo um certo desleixo. Você percebe isso? Eu tenho circulado pouco, mas tenho circulado pela cidade e vejo uma grande maioria usando máscaras, mas você vê gente sem máscara também, né? Você vê gente nos fins de semana em grandes aglomerações. Você viu as cenas dramáticas e lamentáveis dos bares do Leblon e coisas do gênero. Eu faço um esforço para acreditar que são pontos fora da curva, que a maioria do carioca ainda é responsável, é consciente, mas te confesso que diante de todo esse quadro, isso acaba ficando, como é que eu vou dizer, essa falsa sensação de segurança. Cair o número de óbitos, cair o número de casos. Opa, acabou. Vão para a vida normal. Não é assim. Você tem que manter o uso universal de máscaras por um bom período, vai ser absolutamente fundamental. E fazer esse planejamento de maneira adequada também me parece extremamente importante. Agora, aqui na prefeitura, em relação à prefeitura, me assusta um pouco é o fato de que eu não percebo. Eu não sei quem é o comitê de especialistas que assessora o prefeito. Eu sei que tem eu não sei se eles ainda estão lá, 2 grandes profissionais, mas que em alguns momentos fizeram críticas à postura do prefeito, não sei se continuam no comitê, mas ninguém sabe quem são essas pessoas que estão assessorando. É interessante isso, né? Você vê como é que é diferente de outros países, né? Você não vê aqui ninguém dando uma entrevista com um cientista do lado, né? Acho que o pessoal tem medo da ciência, né? Isso é verdade. Contamina, que nem... Né? É uma doença infecto-contagiosa, né? O saber ilumina, abre,
Então as pessoas ficam tensas quando o saber encosta nelas, né? Doutor Temporão, ainda falando sobre Rio de Janeiro, voltando aqui à pergunta da Gisele, ela pergunta como o senhor vê a desmobilização dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro, com altos gastos públicos e ainda com a pandemia em alta. E aí tem o outro comentário da Vânia, dizendo que o estado do Rio foi exemplo para o mundo de saquearem o estado em tempo recorde. Ela também fez um outro comentário aqui, que ela dizer, hospitais que nem sequer foram entregues para uso da população, ou seja, hospitais de campanha não chegaram a ser entregues e o projeto foi suspenso ainda no período de alta da pandemia. Como é que o senhor vê? Esse é o caso do Rio de Janeiro, também tem outros hospitais de campanha também no Brasil que já foram desmobilizados ou não chegaram a ser entregues. Como é que o senhor avalia isso? Olha, isso expressa uma falta de planejamento. Mas nós precisamos ter cuidado nessa análise pelo seguinte: no início, quando se começou a montar essa estrutura de atenção, ampliação dos leitos, se sabia muito pouco da doença. Por exemplo, hoje se sabe que você entubar precocemente um paciente, isso tem um risco maior de letalidade. Hoje já se sabe que você pode usar outras estratégias, né, de assistência com oxigênio, de fisioterapia, do uso de corticoides, de anticoagulantes, coisa que no comecinho não se sabia. Então, no começo, muita coisa equivocada foi pensada, muitos números foram projetados de maneira inadequada. Mas aqui o Rio tem uma particularidade, essa lamentável, do desvio de recursos, né, uma coisa muito triste, um crime contra a vida, contra a saúde pública, deve ser rigorosamente punido. Mas tem uma outra dimensão, que nós temos a maior rede pública de serviços de saúde aqui no Rio de Janeiro, que ficou de fora desse planejamento. Ora, a rede federal, o Hospital dos Servidores, Bom Sucesso, Andaraí, Cardoso Fontes, Lagoa, Ipanema, que poderiam ter sido mobilizados, adaptados, e possivelmente, se você pudesse ter feito uso dessa estrutura, que também precisaria de contratação de pessoal. Mas não contratamos equipes para os hospitais de campanha? Por que essas equipes não poderiam ter ido trabalhar nos hospitais federais que já estavam lá? Prédios, muitos erros de gestão, né, doutor? Por simplesmente três poderes dos três. Dos três governos, né? Capacidade ociosa no município, capacidade ociosa no Estado, capacidade ociosa no governo federal, que não foram levados em conta. E agora... Hospitais, inclusive, hospitais federais de ponta no Rio de Janeiro, que exatamente, de atender muito bem esses pacientes. Por exemplo, o Instituto de Traumatologia, que tem um prédio maravilhoso ali onde era o antigo Jornal do Brasil, na Vida Brasil, poderia ter sido adaptado para ampliar o número de leitos para atender esses pacientes, né? E aqui eu queria fazer um destaque, né? Todos devem saber, o maravilhoso trabalho que o Hospital Pedro Ernesto da UERJ, que alguns anos atrás passou por tantas dificuldades, chegou a praticamente fechar, e teve um papel absolutamente fundamental, dirigido pelo professor Damião, meu colega lá na Academia Nacional de Medicina. Fantástico, né? É um exemplo de serviço público e de um serviço de qualidade num momento tão difícil. Mas isso que nós vimos aqui é falta de planejamento, irresponsabilidade e crime também, que foi a questão dos desvios. É verdade. O Carlos Vitor está comentando que as pessoas estão tendo que se virar, pois não podem contar com o governo. A Cristina Nunes pergunta que o senhor acha que a forma como o governo atua é responsável pelos números ruins que temos? O senhor já falou isso no início. Já respondemos. Né? Já respondemos essa. Aqui, o Luiz Roberto Londres faz um comentário, bela lição de como devem ser as ações de um ministro. Bom, aqui mais, deixa eu ver aqui uma outra, Jaqueline, estamos com a participação de jornalistas daqui também, do nosso grupo Jornalistas RJ, doutor, e outros jornalistas também participando aqui com a gente da live, e a Jaqueline Pimentel, que ela é jornalista também, ela está me dizendo aqui, jornalista estudando e entendendo saúde pública, esclarece mais e melhor. Não, outra coisa, ela também comentou aqui, Jaqueline comentou aqui, Rosane estava caindo. Queria saber da formação do jornalista, com uma importante estratégia sobre o esclarecimento público. O que ele acha de gente que, como eu, foi estudar saúde pública? O senhor comentou lá atrás, eu achei muito interessante, da necessidade de um bom plano de comunicação. Faltou, nessa crise, um bom plano de comunicação,
coordenado e integrado entre as esferas federal, estaduais e municipais de saúde para enfrentar o coronavírus. E aí, essa pergunta da Jaqueline, eu acho que vem, o senhor reconhece a importância da comunicação. Então, é importante que a gente tenha jornalistas estudando saúde pública, que a gente possa falar melhor sobre esses temas, abordar melhor a população, levar mais esclarecimento para a população também, já que, infelizmente, a população tem sido alvo de tanta fake news, né, doutor? Com certeza. Nós temos poucos jornalistas que trabalham na grande imprensa que tenham uma formação diferenciada em saúde pública. Não é fácil achar, né? E isso tem uma implicação importante. Quando você... A Fundação Oswaldo Cruz, em anos anteriores, inclusive teve cursos de especialização e de atualização. Seria importante até que voltasse a oferecê-los, né? Porque você não precisa ser, na verdade, um especialista em saúde pública. Você é jornalista. Mas se você tem condições de ter um tipo de formação que te permita compreender essa dimensão, esse espaço, quais são os principais componentes, como interpretar o discurso de um epidemiologista, como interpretar o discurso de um sanitarista, quais são as dimensões que estão envolvidas na questão da saúde, me parece muito importante. Ela tem toda a razão, Jaqueline, parabéns, porque já vi que ela é interessada no tema e é muito importante essa formação. E estude cada vez mais, isso é muito importante. Doutor, ainda falando sobre o SUS, André Cardoso, também jornalista. Olha, o SUS precisa caminhar com gestão técnica, porque os cargos importantes são ocupados por indicações. O senhor acredita que é possível melhorar o atendimento no SUS mantendo uma gerência presencialmente política? Olha, eu acho que essa é uma questão importante. O Brasil tem... Presencialmente não, desculpa, preferencialmente política. Preferencialmente. Ela corrigiu aqui. O Brasil tem uma estrutura de saúde, de gestão na área da saúde, atrasada. O que nós temos hoje? Você tem a administração direta, que é impossível hoje administrar um hospital, uma rede, usando as ferramentas da administração direta. Você tem organizações sociais que vieram como uma solução, que aqui no Rio se demonstrou que, na verdade, organização social aqui no Rio é igual a crime, fraude, né? Desvio de dinheiro público. Você tem falsas cooperativas sendo contratadas, você tem terceirização, você tem contratos por prazos determinados. E quando eu estava no Ministério, eu propus um modelo totalmente diferente, que era uma fundação pública, mas regida pelo direito privado. O que é isso? Profissionalização da gestão, planejamento, metas, indicadores de desempenho, contrato CLT para todo mundo que trabalha nesse espaço, né? Apanhei muito, o pessoal da área sindical veio em cima, totalmente contra, e a situação é que nós pioramos de lá para cá. Então, essa questão continua na agenda. E esse número excessivo, absurdo, eu diria que são milhares de cargos de livre provimento, como se diz, ou seja, o ministro da Saúde entra e nomeia milhares de pessoas, não são dezenas, não. É altamente negativo de qualquer ponto de vista. O ideal seria o quê? Que funcionários de carreira, qualificados, né, que tenham feito especialização, mestrado, doutorado, que tenham tempo de casa, que sejam especialistas, pudessem subir na carreira e ocupar esses cargos de importante, de gerente, de diretor, de secretário nacional, né? E é claro, como em outros países do mundo, como no parlamentarismo inglês, na Inglaterra, o ministro da Saúde é do parlamento, ele é deputado. Quando ele vai para o ministério, ele nomeia, sei lá, 10 pessoas. O restante dos cargos são pessoas de carreira que trabalham no Ministério da Saúde. São especialistas em políticas públicas, planejadores, gestores, epidemiólogos, sanitaristas, enfim. Então, eu concordo e nós precisamos mudar radicalmente, e esse que é um dos problemas estruturais do SUS. Ainda sobre o SUS, tem um comentário aqui, de novo, do Carlos Vinícius, falando o seguinte: uma das razões dos Estados Unidos estarem no topo da lista no número de mortos infectados é o fato deles não terem um sistema universal de saúde. Isso faz sentido, né, doutor? É verdade, né? Todo, exatamente. Os Estados Unidos, eles têm um paradoxo lá, eles têm uma medicina muito sofisticada, um processo de medicalização muito grande, acho que pouca gente sabe isso que eu vou falar, mas metade do consumo de medicamentos que acontece no mundo acontece nos Estados Unidos. Que tal?
300 milhões de pessoas consomem metade de todos os medicamentos produzidos no mundo, né? E tecnologia muito intensiva, mas é completamente descoordenado, totalmente privatizado. Os Estados Unidos gastam 17% do PIB, né? É um sistema muito caro. E quando você compara os indicadores de saúde dos Estados Unidos com a Inglaterra, que gasta 9% do PIB, dá até vergonha. A Inglaterra dá de 10-0 em tudo. Então, essa reflexão é importante porque o SUS, com todas as suas dificuldades, vem tendo um papel absolutamente fundamental no atendimento a essa situação tão dramática que o Brasil vive. E muito mais poderia ter sido feito se o contexto que nós já conversamos aqui fosse diferente. Agora, doutor, nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas ainda tem algumas questões para trazer para o senhor. Eu queria saber se o senhor pode responder para a gente sobre testes, um pouco de isolamento e flexibilização e vacina, né? Que só se fala hoje nesse assunto. Vacina, vamos falar de vacina, vamos lá. Então, mas em recente declaração à imprensa, o senhor disse que a imunidade de rebanho pode estar abaixo de 60% no Brasil e que esse cenário ainda inspira cuidados. Afirmou ainda que a pandemia é grave no país, mas que a letalidade é superestimada em razão da baixa testagem. Como o senhor vê esse cenário da testagem versus transmissão hoje no Brasil? E se acelerar os resultados dos testes ajudaria a aumentar a taxa de testagem para que se possa antecipar os riscos aí, junto... Bom, a questão da testagem, o Brasil continua testando muito pouco, mas muito pouco. É um dos países que menos testa. Para que as pessoas entenderem, porque às vezes o cidadão fala em teste e ele acha que é uma coisa muito simples. Não é nada simples. Nós estamos falando do teste que faz o diagnóstico. Então, o teste que detecta na secreção da orofaringe a presença do vírus, de partículas virais, do RNA do vírus, né? Para isso, você tem que ter uma pessoa totalmente protegida, paramentada, porque ela vai entrar em contato com uma pessoa que potencialmente pode estar contaminada. Ela introduz um suave, um cotonete grandão, colhe o material, coloca num tubo que tem uma substância dentro especial. Isso vai para um laboratório, onde isso vai ser objeto de uma equipe especializada que vai fazer a leitura em máquinas. É isso. Qual é o problema hoje? É a nossa baixa capacidade, não apenas de colher o material, mas dos insumos necessários para colher, para transportar e para fazer o exame, porque faltam insumos no mundo inteiro. A última informação que eu tenho é que metade dos testes que nós poderíamos estar usando estão parados porque a gente não tem os insumos. E a nossa capacidade de processar esses exames, embora tenha melhorado bastante de março para cá, ainda é limitada. Para que as pessoas entendam, a única maneira de eu saber o que está acontecendo com essa doença é testar mais. Se eu tivesse testado muito mais desde o início, teria controlado melhor, porque eu saberia exatamente por onde a doença está indo, em que intensidade, que caminhos o vírus está tomando, e nós perdemos, infelizmente, essa dimensão por essa baixa capacidade que é estrutural, né? O Brasil tem que aumentar a sua... Olha, não se iludam. Nós estamos vivendo uma situação limite, mas outras virão. Eu espero que demore muito, que eu já não veja. Mas ninguém sabe porque... doutor, isso apavora a gente. A Amazônia está sendo desmatada. Todo mundo sabe que nós temos milhares de vírus desconhecidos circulando entre espécies silvestres na Amazônia. Ninguém sabe o que pode acontecer. A destruição da Amazônia ela é uma irresponsabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista de saúde pública. Isso é muito sério. Doutor, agora, seguinte, as desigualdades sociais no Brasil, elas aumentam os riscos de contágio e de controle da doença. O Ministério da Saúde está calculando aí que assim que a vacina de Oxford, desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto com a Fiocruz aqui no Brasil, ficar pronta, sejam cerca de 100 milhões de doses a ser distribuídas. Idosos e pessoas com comorbidades como cardiopatias e obesidade seriam os primeiros a receber a vacina, além dos profissionais de saúde. Podemos ter sossego com a chegada da vacina se ela não chegar a todos nós, indiscriminadamente, qualquer que seja a classe social ou situação de saúde, doutor? Bom, primeiro, a vacina, nós temos 2 vacinas sendo testadas. Sim, 2, até no a Brasil. Coronavac também, junto com a Nós temos chinesa. uma do Instituto Butantan com a chinesa, que usa uma
tecnologia tradicional de inativação viral, e nós temos uma outra da Fundação Oswaldo Cruz com a Universidade de Oxford e um laboratório inglês que usa uma outra tecnologia que é mais moderna, né? As duas estão sendo testadas. Olha que coisa curiosa, né? Como é que pode isso? O Brasil está tão ferrado, está tão... nada funciona, o SUS... E duas das mais promissoras vacinas estão sendo testadas agora aqui e mais. Se derem certo, nós não sabemos se vão funcionar, pode não funcionar, mas pode funcionar, serão produzidas aqui, pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan. Isso caiu do céu? Não, são 4 décadas de investimento. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é o melhor programa de vacinação do mundo disparado. Nada se compara. Segundo, ele foi criado em 1974. Na década de 80, a área de produção de soros e vacinas no Brasil sofreu uma profunda crise e criou-se um programa de autossuficiência em soros e vacinas e foram investidos mais de 100 milhões de dólares em Butantan, Biomanguinhos, Vital Brasil, Tecpar do Paraná e outros laboratórios. Então, enquanto todos os países em desenvolvimento fechavam as suas fábricas públicas de soros e vacinas, o Brasil decidiu fortalecê-las e o resultado está aí. Então, nesse momento, o Brasil se alinha a um seleto grupo de países que potencialmente poderão produzir. 100 milhões de doses, nesse contexto, é muito importante. Nós vamos ter que saber usar essas doses, utilizar critérios, e aí não tem jeito, a ciência que vai ter que falar, os epidemiologistas, os sanitaristas, os infectologistas, e como fizemos em 2009, nós vacinamos 100 milhões de pessoas. Mas, sem querer azedar a discussão aqui, primeiro a vacina tem que mostrar que é segura e que realmente protege e é eficaz. E para isso nós precisamos esperar alguns meses. Temos que ir com cautela, né, doutor? O senhor acredita que ainda esse ano a gente vai ter isso já comprovado ou só no ano que vem? Comprovado só no ano que vem, sim, mas disponível para ser vacinado só ano que vem. Certo. Agora, tem uma outra questão que ninguém está discutindo, que todo mundo esquece. A vacina vem dentro de um frasco. Então tem que produzir frasco. Quem produz frasco? A China e outros países. Entendi. Tem que ser aplicada através de uma injeção. Quem produz seringa e agulha? A China. Vai ter seringa e agulha para todo mundo? Então também tem essas questões que tem que ser resolvidas. Esse cenário e começar a produzir, né, doutor? Sem frasco e sem seringa e agulha não tem campanha. Um país com planejamento estratégico, isso já estaria acontecendo, né? Enquanto não se espero que os planejadores de plantão no governo federal estejam pensando nisso. Na Fiocruz, com certeza, eu sei que estão pensando. Torcemos. Agora, doutor, ainda sobre vacinação, a imunização, a Luciana Lage pergunta aqui, imunidade à Covid poderá durar poucos meses, aponta estudo, né? Ela está trazendo esse estudo. Se esta previsão se confirmar, quais serão as melhores estratégias a serem adotadas? Na verdade, a ciência... Não, preciso esclarecer isso, né? Sim. Não existe nenhuma evidência de que a imunidade de quem adoeceu, de quem entrou em contato com o vírus, dure apenas poucos meses. Isso não é verdade. As evidências que existem até o momento é que, em tese, em princípio, se a pessoa entrou em contato com o vírus, ficou doente, ela desenvolveu uma imunidade suficiente para protegê-la e, então, nós não temos a hipótese de uma reinfecção. Tá? Então, isso aí, essa ideia de que não, a imunidade dura pouco, não é verdade. Uma outra questão é, o único mecanismo que poderia garantir a proteção da sociedade como um todo, de todos nós, é a vacina. Não tem outra hipótese. Então, nós temos que torcer para que essa vacina, essas duas, quem sabe as duas, né, funcionem. Tomara que sejam as duas. Sim, com certeza. Agora, só uma outra questão aqui. O senhor nascido em Portugal, criado no Brasil, né? O senhor fala, o senhor conhece todos, o senhor tem estudado, acompanhado tudo que está sendo feito ao redor do mundo, e Portugal tem sido apontado como um modelo bem-sucedido aí no enfrentamento à pandemia. O senhor acha que é possível copiar algumas das estratégias adotadas lá ou em outros países que estão sendo adotadas, que o senhor acha que a gente poderia adotar aqui, doutor? Para conter o avanço da doença? Olha, com este governo federal, não. Por que Portugal foi bem? Por dois motivos. Além deles terem um sistema universal como o nosso,
Portugal também tem um sistema universal, Serviço Nacional de Saúde. Eles têm um governo, com liderança, um primeiro-ministro atuante, um presidente respeitado, muito respeitado, e a população aderiu de maneira muito disciplinada e consciente às orientações das autoridades sanitárias. Claro que é um país pequenininho, com 10 milhões de habitantes, não dá para você comparar Brasil com Portugal, mas o sucesso da estratégia portuguesa está nesse tripé, né? Um bom sistema de saúde, uma liderança política e uma população consciente e que cumpriu o que tinha que ser feito em relação às medidas de prevenção. O resultado está aí. Agora, o que podemos esperar aí, agora finalizando aqui a nossa conversa de hoje, para finalizar aqui algumas questões, o que podemos esperar nos próximos meses no nosso novo normal, enquanto vemos a corrida aí para a entrega da vacina avançar, acelerar, aí estamos a poucos meses disso terminarem esses estudos, o que podemos esperar nesses próximos meses aí? Como é que o senhor analisa a situação hoje, principalmente nesse momento em que o discurso do isolamento social vai perdendo força e o coronavírus parece que não está querendo dar trégua, não está querendo dar sossego para a gente aqui. Vou inclusive fazer para o senhor uma pergunta que eu fiz recentemente para o doutor Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, que esteve aqui com a gente no Papo de Pandemia 2 semanas atrás. É hora de sair de casa, doutor? Quando podemos voltar a sonhar em ter a nossa normalidade? Se é que isso vai acontecer um dia. Isso é muito difícil de responder, né? De novo, eu volto para aquela questão inicial. Depende de onde você mora, depende do lugar onde você está. Os especialistas todos afirmam, por exemplo, que na região norte, com certeza, a maior parte dos municípios, a doença já está sob controle, até porque lá foi uma coisa dramática, né? Em alguns municípios, mais de 25% da população entraram em contato com o vírus. E a taxa de letalidade, de óbitos, de mortalidade por 100 mil foi muito alta, né? Então, é um quadro completamente distinto do que está acontecendo agora. Nós estamos na região sul, nós estamos exatamente chegando no topo. Na região sudeste, em princípio, já começamos uma lenta descida. Agora, quando você reabre sem critério, sem planejamento, sem consciência da população, sem disciplina e sem cumprir os requisitos do uso universal de máscaras, de distanciamento, medidas de higiene, mesmo nessa volta, que tem que ser muito bem monitorada, você tem, evidentemente, o risco de que a doença reapareça, porque o vírus está circulando. O trânsito das pessoas entre os municípios está se dando de maneira praticamente normal, né? Então você tem risco, você pode ter o risco daqui no Rio, você ter surtos localizados em determinado bairro, em determinada comunidade, né? Agora, esse vírus, como é que ele vai se comportar? Ele vai se transformar em mais um vírus sazonal, e aí nós vamos ter que ter, como a gripe, como a influenza, não sabemos. Quer dizer, então, ainda, infelizmente, a ciência não anda no ritmo que a gente gostaria que ela andasse, ela tem uma outra dinâmica. No fundo... Muitas interrogações ainda, né, doutor? Rosane, é como se nós tivéssemos um gigantesco quebra-cabeça que a gente tem que tentar juntar as peças em tempo real, e o tempo todo a ciência está jogando essas peças em cima da gente, mas a maioria não encaixa. Uma ou outra está encaixando. Então, nós estamos esperando ainda aquela peça que dá aquele encaixe e que nos tranquilize em relação ao que vem pela frente. No momento, prudência, planejamento, orientação, conscientização e continuar com as medidas de prevenção. E respeito à ciência, né, doutor? Importante. Sem isso, não vamos para lugar nenhum. Doutor, finalizando aqui, eu vou só trazer aqui alguns comentários, inclusive a Jaqueline, que falou que está fazendo curso de saúde pública, ela agradeceu aqui e ela comentou, mande um abraço para ele, que trabalhei na conferência sobre determinantes sociais da saúde em 2011, com a presença do senhor e do doutor Alberto Pellegrini. Quem também está mandando aqui uma mensagem para o senhor é a Andréia, não... Deixa eu ver aqui. A Rosângela. Fui da assessoria de comunicação do Hospital Federal Cardoso Fontes. Recebi o senhor em algumas inaugurações do hospital. Senti sua falta como ministro depois que saiu do governo, porque você tinha uma principal atenção ao Rio de Janeiro
e transformou os hospitais federais em excelência. Ela está fazendo esse comentário aqui. Tem um outro comentário também. Bom, são vários comentários aqui, doutor. Depois eu encaminho para o senhor esses outros comentários que estão chegando aqui, mas houve aqui o pessoal falando façamos do SUS um sucesso sustentável, Luiz Roberto Londres, né? Muito bom. A Cristina Nunes, ótima entrevista, ótima sacada de vida e ação. O SUS somos nós, nossa força e nossa voz. Graças ao SUS, não estamos vivendo uma situação ainda pior. Isso é verdade mesmo, né, doutor? Com certeza. Bom, finalizando aqui a nossa conversa de hoje, a conversa está ótima, a gente fica aqui, é uma aula, né? O doutor José Gomes Temporão não deu uma entrevista, ele deu uma aula para a gente aqui hoje, uma aula de saúde pública, excelente, sensacional. O senhor não é à toa que o senhor é uma grande referência no Brasil, né, para todas as questões de políticas públicas em saúde. Gente, a conversa está boa, mas a gente vai ter que agradecer aqui o doutor José Gomes Temporão, encerrar por hoje, né, agradecer a quem participou com a gente aqui desse papo de pandemia nas redes do Vida e Ação. Doutor, o senhor quer deixar um recado final para o público, alguma mensagem aí que tenha ficado de fora da população está nos assistindo, ou que vai assistir depois essa live em outras redes nossas, que ela vai ficar disponível também no YouTube e no Instagram. O que o senhor pode dizer aí para encerrar essa nossa live de hoje? Eu acho que nós vamos sair dessa situação, com certeza. É uma situação difícil, nós vamos enfrentar uma situação econômica muito grave, o desemprego vai aumentar muito, nós vamos ter tempos difíceis pela frente. Mas tem duas questões que a gente não pode deixar de lado, de hipótese nenhuma. Senão, sem essas duas dimensões, o Brasil jamais será um país desenvolvido e jamais vai ter condições políticas de enfrentar a questão da desigualdade e da pobreza. É o SUS universal para todos de verdade e a ciência, né? Sem essas duas dimensões, claro, não estou nem falando de educação, porque isso já é um consenso muito grande, né? Mas o SUS forte, universal, adequadamente financiado, bem gerido e que precisa sim de reformas que nós temos que fazer, e uma ciência brasileira que tem que ser prestigiada. É um absurdo que a gente viva num momento em que a ciência seja atacada, menosprezada, na verdade ofendida, né? Isso é inadmissível. Então, cada cidadão tem que ter essa consciência de defender o SUS como um sistema, não é para hoje, é para as próximas gerações, é para o futuro do Brasil. E uma ciência brasileira cada vez mais qualificada. É essa a mensagem que eu deixo para todos. Rosane, um grande abraço, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao senhor. Gente, não deu para responder todo mundo aqui enquanto a gente conversava, mas eu agradeço muito a quem participou com a gente. Vamos responder a todo mundo que acompanhou. Enfim, obrigada a todos. Sempre que possível, fiquem em casa, né? Estamos vivendo aí uma emergência pública mundial, até então inimaginável nas nossas vidas, né? Sabemos que muitas cidades tiveram que voltar atrás, né? Voltar com as medidas de isolamento. Então, ainda não é hora da gente achar que está tudo bem, né? Não é hora de fazer festa, procurar aglomeração, achar que tudo voltou a ser como era antes, né? Bom, e eu quero agradecer também aqui as meninas que ajudam a fazer esse papo de pandemia acontecer, né? A Patrícia, a Estefânia, a Luciana Laje, a Gisele Nicols, e também, é claro, todo mundo que está aqui nos assistindo. Trazemos aqui semanalmente alguns personagens também para contar suas experiências e histórias bacanas de superação, resiliência, reinvenção. A partir dessa semana, estamos com 2 encontros por semana, né, às quartas e sábados. Não deixem de acompanhar a gente, então, no nosso próximo Papo de Pandemia, que é no sábado, véspera do Dia dos Pais. O Papo de Pandemia vai homenagear todos os pais e a diversidade na paternidade. Então, a gente vai trazer 2 convidados especiais, um homem trans, que é pai de uma adolescente, e um homossexual, que é pai de gêmeos concebidos numa barriga de aluguel nos Estados Unidos. Eles vão contar aqui para a gente as experiências deles na live Com Quantos Pais se Faz uma Família. Não percam. Lembrando que essa live é transmitida pelo Facebook, YouTube, também estaremos no IGTV, no Instagram. Acompanhe nosso site www.videação.com.br, siga as nossas redes no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter.
Ah, e também você pode deixar suas sugestões aí, mandando para a gente uma mensagem no papodepandemia@vidaeação.com.br. Gente, muito obrigada, doutor Temporão, muito obrigada por ceder seu tempo aqui e estar com a gente, foi Um abraço. maravilhoso, muito bom, muito obrigada, um beijo, um abraço para todo mundo, até o próximo Papo de Pandemia, gente, obrigada. Tchau, tchau.